Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, diretamente dos estúdios Superlógica aqui na Conde TV. Estamos aqui com o nosso time completo, 5 estrelas, e hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado. Esses fóruns de internet que servem para reclamações. Reclame aqui, Google, seja lá o que for. Vamos falar a nossa ótica sobre isso, o funcionamento disso e o quanto isso prejudica a imagem de profissionais sérios e a falta de responsabilidade nessas acusações. Acho que isso é o mais importante. Antes de mais nada, deixa seu like, curta o nosso canal, compartilhe o conteúdo e deixe seu comentário aqui para nós. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos de volta aqui com o programa. Hoje nós vamos falar um assunto que vai ser polêmico. Nesse intervalo aqui já da vinheta, a gente já estava aqui falando bastante. Priscila, você quer começar a falar sobre essa questão das reclamações virtuais? Primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui, antes de falar das reclamações, dos problemas e de tudo mais, é que você tem que ter consciência daquilo que você escreve nas redes sociais. Você é o responsável por aquilo que você fala e por aquilo que você escreve. E essa responsabilidade, a partir do momento que ela atinge a moral de algum outro ser humano, certo? Esse ser humano tem o direito de solicitar uma indenização às suas expensas. Então, presta bem atenção naquilo que vocês dizem, certo? Segundo, prestem bem atenção naquilo que vocês levam em consideração. Existe aí um site de reclamações que começou muito bom, que toda vez que você reclamava, você tinha um retorno, tudo era resolvido, e de repente hoje, se você paga uma taxa mensal, você aprende a ser qualificado e a ser maravilhoso dentro daquele universo. Desculpa, isso para mim tira um pouquinho do foco do propósito que aquele site tinha. Sim. Então, assim, prestem atenção. E eu creio que não é possível colocar todo mundo dentro do mesmo balaio, né? A gente sabe que existem, aqui falando de empresas como um todo, não apenas de sindicatura, mas você tem empresas que realmente não cumprem com aquilo que prometem e você tem empresas que o fazem. Agora, por desagradar gostos pessoais, eu não posso, por exemplo, condenar vamos supor, um rádio ou uma televisão por ter uma posição política diferente da minha. É simples, não escute. Perfeito. Não, e assim... Não, você tem a possibilidade de escolher não escutar, certo? Sim, sim. Mas o ponto que a gente chega, né, mais ou menos o que a gente já vem falando sempre no programa, as pessoas hoje, elas vão perguntando até achar a resposta que elas querem. Né? Uhum. Então você vem às vezes elas nem cumprem todas as formalidades, falando de síndico em específico, né? Nós temos um fluxo de comunicação, né? Isso geralmente é apresentado na nossa assembleia de eleição, né? É reforçado em comunicados, é reforçado, geralmente está no portal lá, tem toda a documentação, isso é sempre muito divulgado, está no elevador, está em todo lugar. E a pessoa, muito pelo direito umbilical, que a Vanessa fala muito bem, ela acha que ela tem que transpor aquela estrutura que foi aprovada em assembleia no momento da contratação. Se você apresentou um plano, né, de contratação e de trabalho, e esse plano foi validado e você foi eleito em assembleia, aquela validação é tácita, certo? Se você... Né? Uhum. Aí a pessoa não aceita e ela quer que as coisas sejam diferentes para ela.
Aí ela vai para um site desse e começa a colocar um monte de inverdades ou uma série de questões que nem é o foro adequado ali, né? Aquele foro foi concebido, vamos dizer assim, para você colocar demandas insolúveis, né? Por exemplo, você tem problema com o prestador, uma empresa que faliu e te deu um golpe, seja lá o que for, né? Não é para, eu não consigo falar com o meu síndico, vou colocar no Reclame Aqui que ele não me atende, né? Eu liguei para ele às 10 da manhã, ele não atendeu o telefone, né? Então, assim, você desvirtua um pouco essa questão e as pessoas tornaram isso banal, né? Ficou uma questão banalizada. Hoje em dia, qualquer coisa que você está insatisfeito, você vai lá e escreve qualquer coisa. Na verdade, você vai resolver a situação por medo, porque tem alguns que têm medo de ter a reclamação ali. Por que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo porque os coleguinhas não leem o que está escrito ali, como a Vanessa bem diz, né? É uma questão que eu falo bastante importante, que é assim, na sindicatura, só leva martelada prego que se destaca. A verdade é essa, só leva martelada prego que se destaca. Dentro de um condomínio, nós temos canais oficiais de reclamação. E uma questão importante, que talvez a gente tenha falado muito pouco em alguns programas nossos, direito condominial não é direito do consumidor. Isso é importante. Isso é importantíssimo. Direito condominial não é direito do consumidor. Eu até repito para ver se grava. Nós não estamos ali abarcados por um código de defesa do consumidor. Esse é o ponto talvez mais clássico. Normalmente o Mercado Livre, o Reclame Aqui, o Mercado Livre tem um monte de reclamação também, bom, enfim, ele surgiu para querer ali, de certa forma, assim como o Procon, abraçar as questões que estavam sendo aí muito atingidas por desrespeito ao próprio Código do Consumidor. E aí as pessoas de condomínio entenderam que as prestações, entre aspas, de serviço, porque eu entendo que síndico é mandatário legal e não prestador de serviços, ele deve estar abarcado por este regimento. Não é por este regramento. Não é assim. Não é assim. O síndico está à disposição. Se o síndico, olha, não responde, não se posiciona, não faz o seu trabalho, peçam para ele sair. Peçam para ele rescindir o contrato, para ele renunciar, destituam ele se for o caso. Né? Deve também respeitar as formalidades da destituição, porque também está sendo desvirtuado este caminho da destituição. Hoje tudo virou destituição. Então tragam informações coerentes. O Reclame Aqui não é foro para questões condominiais. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro ponto. Não é. E aí vejam, aí o cara reclama sem consciência nenhuma, porque parece uma metralhadora giratória, para se vingar e achando, inclusive, achismos não devem prevalecer na vida de ninguém, de que ele está ferrando com a vida do síndico, que ele está prejudicando a vida do síndico. Eu já tive morador que pediu, pelo amor de Deus, me tira do Reclame Aqui. Eu falei, não, porque você me humilhou. Me humilhou. Eu falei, quem diz o que quer, responde. O cara ele reclamou de você no Reclame Aqui, você respondeu e você tinha ele não gostou da minha resposta. Então veja só uma Fala questão. Que você não gostou do que ele colocou também. Exatamente. Vai ficar lá. Ele vai ficar lá registrado, porque ele é um bestalhão, vai ficar lá bestalhão. Só que veja uma questão importante, né? As pessoas acham que os síndicos, por conta dos contratos de prestação de serviço que são firmados com os condomínios, independentemente da ata de eleição, que o documento hábil é a ata de eleição. A gente só faz o contrato de prestação de serviço para não gerar vínculo de emprego, porque daqui a pouco os caras estão querendo já que você fique 44 horas no trabalho. Os caras querem mandar em você, querem fazer... Ou seja, o artigo 3º da CLT já está se firmando dentro de contratos de sindicatura profissional. Bom, enfim, cada um que sou cada um, eu vou cuidar da minha vida. Mas vejam, a questão maior é que quando você coloca uma reclamação, o síndico inteligente, ele prontamente vai responder. Porque se ele age corretamente, ele age de verdade, não tem por que ele se esconder. Aí eles acham, achismo de novo, que por conta da lei de proteção de dados, constantes muitas vezes nos contratos, o síndico ele vai se apanhar, sofrer e vai ficar quieto. A partir do momento em que você coloca uma reclamação num foro público, a resposta, o direito de resposta,
O contraditório e a ampla defesa No mesmo canal, né? vai ter que ser no mesmo canal. E detalhe, se nada pode ser contra a Constituição, e é um direito constitucional a ampla defesa e o contraditório, escreveu, não leu, bebê, o bicho comeu. Porque eu, pelo menos, que não tenho medo de me posicionar, vou responder com muita educação, mas trazendo verdades. E quem não quer saber de verdades, que se dane, porque eu vou continuar falando as minhas verdades. E assim, eu até coloquei assim, ó, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não tem LGPD para isso. Então, a pessoa, ela faz aquilo pra Maldade. Pra te... prejudicar. Não, e não é pra te... Como é que... Ameaçar. Também. Certo. Parece aquela criancinha, que é o dono da bola, que fala, se eu não for o atacante, eu vou embora com a minha bola. Pois é. Né? E aí foi lá e te... Só que aí, na hora que chegou um outro coleguinha e falou assim, tá bom, eu tenho outra bola aqui, ele fica desesperado sem saber o que fazer, né? Pois Aí é. parece uma baratinha tonta, é muito complicado. É desafiador, mas assim, se a gente tiver coragem, desculpa te falar, eu juro que eu não falo mais nada. Ser síndico, o Carlos falou isso, é de você mesmo, por isso que eu puxei. Ser síndico é um ato de coragem. Veja, a gente pode tudo, pode muito, mas não pode tudo. Beleza. Se a gente não pode tudo, por que o cara quer que a gente vai fazer tudo? Aí você fala pra menina mimada, não, o cara vai lá e te fala, vou te fazer uma reclamação, não reclame aqui. Você vai ver, eu vou acabar com a sua vida. Mas olha só que É um interessante. bestalhão. É interessante. De novo, eu já comentei isso em algum programa passado. Essa época que a gente vive de redes sociais, tem muita gente que acha que o fato de ter opinião, a opinião dela equivale ponto final. Pois é. A minha opinião é acima de qualquer outra. A minha opinião significa que eu tenho razão. Eu, por exemplo, a minha equipe interna administrativa usa bastante a ferramenta do Reclame Aqui quando eu vou contratar algum serviço, comprar algum equipamento, alguma coisa com alguma empresa com quem eu nunca tive qualquer tipo de relação comercial em algum condomínio. Porque se eu já conheço a empresa, por exemplo, material de limpeza, você tem 3, 4, 5 empresas que fazem isso com propriedade, com preço bom, então você não precisa consultar. Agora, se de repente me indicam uma empresa, a minha equipe sempre vai lá e checa para ver se tem, Mas eles leem, né? Reclame Aqui. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, olha, 1, 2, 3 reclamações, para mim não quer dizer nada. Absolutamente nada. Agora, o cara tem lá 40, 50, 100 reclamações, opa, peraí, né? Então, uma coisa errada. Mas também tem que tomar cuidado, porque às vezes o condomínio é de 300 unidades privativas, Não, mas tem veja, 150 oposição e... Né, Não, veja só, Vanessa. Mas se eu tivesse um condomínio numa situação dessa, eu caía fora, não vale a dor de cabeça. É o famoso dizer não lá atrás, né? Eu tive isso recentemente com a minha esposa. A gente estava fazendo pesquisa nesses sites, né, grandes de... Lá vai dizer ele que ia tirar férias. Mentiu. Porque faz 4 anos que tá falando que vai tirar férias. De compras, não de turismo, de passagem. Site de compra. A gente estava escolhendo lá um item para comprar, né? E aí, eu falei assim, analisa alguns modelos, faz pesquisa e tal. Aí ela encontrou, num site grande desses comerciais, o item tinha 5.800 e poucas avaliações e 4,5 estrelas de 5. Eu falei assim, caraca, o item é bom. Tá validado, né? Só que ela foi e falou assim, não, mas o pessoal que tá falando mal tá falando disso. Tipo assim, pô, pelo amor de Deus. Não. O cara tem 5.800, o item tem 5.800 avaliações, 4,5 estrelas, significa que uma maioria esmagadora, né, gostou do item. Vamos fazer. Não existe nada na vida que seja unanimidade. Toda unanimidade, né? É burro. Agora, o cara tem 4,5 estrelas, 5 estrelas com 15 opiniões. Opa. Não, mas também tem Minha uma coisa. família Mas hoje tem 15 gente... pessoas, vai lá e cadastra. Mas hoje tem gente muito desocupada. Aí a pessoa fala o seguinte, Rogério, imagine que o Rogério seja uma pessoa desonesta ou que tá pra nascer em outra vida, né? Porque nessa esquece. Chega pra ele e fala assim, vamos ferrar com a vida do Carlos? Você não tem um pessoal aí pra votar pra mim? Pra votar 1 estrela só? Não precisa falar nada, não precisa se identificar. É só entrar no Google, por exemplo,
Coloca lá uma estrela só pra ferrar o cara, por favor. Ah, deixa comigo, amigão. Sou seu amigo, vou fazer isso. Tá cheio de gente assim. Você sabe Gente que do mal. nessa linha eu lembrei de uma coisa, né? Eu estava vendo uma vez a apuração das escolas de samba, faz um tempo. E aí uma juíza deu uma nota baixa para uma escola. Os caras começaram a fazer um movimento, exatamente isso que você falou. Ela tinha lá 5 estrelas na escola dela, tinha X avaliações. Fizeram um movimento nas redes sociais para começar a votar uma estrela para a escola dela. Assim, foi caindo a nota absurdamente. Assim, mas você sabe, cancelamento. a gente ri, mas aconteceu e você vai lembrar que não faz mais de 3 semanas isso. A gente estava com um prestador de serviço da área da saúde, tá? E teve ali uma desavença com a próxima paciente e que ele não estava errado, que a errada era a senhora, e ele ficou desesperado por conta de que ela poderia, de repente, nas redes sociais, começar a falar mal dele, dar uma avaliação ruim no Google e etc. Não foi? Então isso é péssimo. Mas é desespero. Não foi assim, tipo assim, foi uma coisa que até me comoveu e me fez acolher, né? É que assim, a nossa geração, né? A gente nasceu sem isso, né? A gente começou a trabalhar sem isso, né? Isso veio depois. Então, por mais que a gente tenha aprendido a lidar com isso, a gente aprendeu no meio do caminho, né? Essa geração nova, eles já nasceram com isso embarcado, né? Então, eles sabem muito bem usar os caminhos, as né? ferramentas. Exato. A gente não. A gente aprendeu uma parte, não aprendeu outra. A gente tá aprendendo a se defender. E é interessante colocar aqui que você foi lá de bonitão, quis pagar de gatinho e colocou uma má avaliação, escreveu mentira. Se a pessoa entra contra você, você tá lascado, cara. Presta atenção. Porque às vezes o cara não tem ira nem beira. Ira nem beira é coisa de antigo também. Ele não tem dinheiro. Não pode falar. Tem nada na vida. Na edição tem vai contar nada. pi. Pra quem não tem nada, nada é nada. 0 vezes 0 é 0. O cara não tá nem aí com a hora do Brasil. Mas pelo menos só a o gente fato quer. de ele ter que bater cartãozinho lá no processo. Mas as pessoas Isso dá acham dor de cabeça. muita gente acha que a internet não tem como rastrear, né? E dá. Acho que tem. Tadinhos. Mal Eu que sabem. não sou um cara tão... Você rastreia IP de celular, de notebook, Localização. de Se Se a iPad. gente Você consegue... consegue registrar IP de tudo, gente. E localização de tudo. também. A não ser que você seja um mega hacker internacional que consegue se esconder dentro do... E existem profissionais que fazem isso com perfeição. E a gente pode dizer que o nosso campo aí de direito digital, de delegacia de crime digital, está muito mais avançado do que vocês imaginam. Gente, eles conseguem pegar esses... vou dar um exemplo que é o que vem na cabeça. Esses pedófilos que usam deep web, dark web... E que os caras são hackers. Então, se conseguem fazer isso, que dirá Cara, o simples IP de um como celular. como existe gente pro bem, como existe gente pro mal, existe gente pro bem. Sim. E assim é. Por isso que a gente tem que ficar muito esperto, saber se defender sim, falar a verdade. O cara falou o que não quis, vai ouvir também o que ele não queria. Tem que ser de verdade. Falar. E não se esconder, né? Acho que isso é importante. Você se posicionar, como você bem mesmo disse, falar o que precisa e se tiver que tomar uma ação mais drástica, tomar, porque senão a pessoa fica muito confortável. Fica. Em todos os sentidos, né? Vai Assim, crescendo mal. a gente passa por isso, assim, nós temos uma bandeira profissional, né? Nós temos nossa empresa, e isso é muito prejudicial para a gente. Só que se a gente calar, se a gente ficar silente, isso vai se avolumando. Vai se avolumando. E aí você perde o controle. Eu só, se você me permitir, eu vou só fazer uma ponderação na frase que você acabou de falar. Não é que é muito prejudicial. Eu volto na minha fala. É muito prejudicial se a gente tivesse 30, 40, 50 reclamações. Você tem 1, 2, 3, 5. Gente, você está há quantos anos no mercado? 10. 12. Vou fazer 9. Você tem 1, 2, 3? Mas enche o saco isso. Eu entendo que enche o saco. O que eu estou colocando em questão é muito prejudicial. Gente, não, mas eu falei muito prejudicial nesse sentido de se cria o que a Vanessa falou e o exemplo que eu dei se cria um movimento e se
traz isso de uma maneira mais volumosa. Não uma reclamação pontual aqui ou ali. Isso aí é normal. Quem está no mercado está sujeito. Agora, aquilo que a Vanessa falou. Você está num condomínio, o exemplo exato que ela deu. Você tem 150 unidades de oposição e 150 de situação. E aí ele se junta 150 para encher seu saco virtual. E você acha que isso não vai... Não, numa situação dessa, mas estamos usando uma situação mas isso está bem... crescendo. Se a gente não corta, o mal cresce. Isso porque as perfeito. pessoas boas, elas Tomar- têm preguiça. Tomar Elas não querem as fazer, medidas elas não querem se necessárias. intrometer. E eu Elas acho chegam e falam, descansei, não vou mais meter, deixa crescer. É que isso. tem que ver a idoneidade de onde você está fazendo essas reclamações. Mudando de pato para ganso, aqui a gente está falando de síndico, mas falando em consumidor, existe site oficial para você fazer esse tipo de reclamação, Ouvidorias. entendeu? Então, procure o local adequado, faça da forma adequada. Porque você está achando que você é um maravilhoso, e eu sou o reclamão, mando 70 mil e-mails por dia para o meu síndico, vou fazer um reclame aqui, vou reclamar Não no desocupado. não sei aonde, vou fazer não sei o quê, e vou sair, bonito. Vai sair bonito, não, vai sair com processo. Não, e não é só isso, eu mostro o Como é que cara é aquela nova desocupado. lei que... Stalking. existe já uma legislação sobre isso. O pessoal não sabe, mas alguns não sabem, outros já sabem. Tem gente que só vive pra fazer da vida do outro um inferno. Quem feliz, Gente né? feliz, gente feliz não enche o saco. Nossa, o cara que faz só isso, só reclama. Primeiro que quem só reclama é doente. Tem que procurar ajuda médica e, de repente, um passe, enfim. Né? Tem um encosto aí na pessoa, às vezes, né? A pessoa tá deformada, problemática, louca, né? Gente feliz não enche o saco. Gente que tem tempo pra ficar mandando um monte de e-mail, assim, é de gente desocupada. Gente desocupada. É isso. Eu queria, às vezes eu falo, putz, eu queria ter o tempo que essa pessoa tem. Daí eu penso, Não. eu penso ao contrário, eu falo, não queria não. Porque eu penso, não, eu não Volta queria, tudo, volta tudo, eu não queria. Pessoal, acabou nosso tempo, um assunto bem importante, bem interessante, né? Eu acho que vale a reflexão para toda a nossa audiência, se vale a pena esse tipo de linchamento virtual, né? É uma coisa muito desagradável, que não leva a nada, só prejudica a todos e, no final das contas, o tiro pode sair pela culatra, né? Então, se você ficou até aqui, deixa seu like, comente aqui sobre esse assunto, curta o nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. A gente se vê semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.